mesmo. Deixa eu ver se dá certo. Isso, muito bom. Aí tá indo. Muito bom. Vai dar certo. Então Aí vamos no lá. final, Beth, no final vai aparecer uma mensagem para você dizendo que vai processar essa gravação. Aí depois de processar, vai abrir a pastinha onde estão os arquivos dessa gravação. Aí a gente conversa e eu te mostro como é, tá bom? Tá bom. Vai dar certo em nome Obrigado, de Deus Jesus, abençoe. para a honra e glória dele. Amém. Então vamos lá. Tá vendo esse copinho aqui, ó? É um copo simples de plástico, ó, um copo descartável, né? Perfeito, sem nenhuma rachadura, limpo, exatamente como Deus nos criou. Deus nos criou assim, de maneira maravilhosa, perfeita, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Um copo tem muitas finalidades, né? Beber água, beber suco, beber um refrigerante numa festa, servir alguém. Temos muitas finalidades para um copo. Da mesma maneira, Deus nos criou para uma finalidade, para que nós possamos dar glória a Ele com as nossas vidas, possamos glorificar o seu nome, né? Agradá-lo com o nosso viver. Só que ao longo da vida, esse é um isqueiro. Acontecem coisas na nossa vida, né? Vamos lá, a gente passa por tristezas, enfermidades, situações difíceis, angústias, tribulações, né? Nós também cometemos pecado. Todos nós, a Bíblia fala que todos nós temos pecado, e o pecado nos separa de Deus, então nos separa do propósito que Deus tem para nós. E ao longo da vida, aquele copo tão lindo, maravilhoso, perfeito, ele vai ficando, ó, assim, marcado, deteriorado, né? Por causa do pecado, das lutas, das tribulações que nós passamos no nosso dia a dia. E todos nós passamos por dias difíceis. Mas Deus nos ama e Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida, né? E a Bíblia fala que Jesus é a água da vida. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, aqui eu tenho novamente um copo, mas agora esse copo está cheio de água. E a gente pode dizer que é essa água da vida, que é Jesus Cristo. Que quando nós permitimos que Ele nos encha, Ele sacia não somente a nossa sede espiritual, mas tudo que nós precisamos na vida, né? Eu ouvi uma frase uma vez que fala que nós vamos ter tudo de Deus quando Ele for tudo o que nós temos na vida. Não é que nós não vamos passar por tribulações, por dias difíceis, por provações, e muito menos que nós não vamos mais pecar. Pelo contrário, nós continuamos sendo pecadores, mas a Bíblia fala, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos lavar de toda injustiça. Então, nós passamos pelo mesmo processo de lutas, tribulações, aflições, o pecado, mas agora nós não fomos destruídos por ele, porque nós permitimos que Jesus enchesse o nosso copo, que Jesus fosse a água da vida. E assim como a água sacia a nossa sede, a minha oração é para que você deixe que Jesus sacie a sua sede hoje e preencha a sua vida, para que você tenha nele força para continuar, esperança para seguir e fé renovada de um dia estar com ele lá na eternidade. Amém? Vou ler um texto para vocês em 2 Coríntios 4, a partir do 8, que tem muito a ver com essa dinâmica. Muitas vezes, 2 Coríntios 4, 8, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal
a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. E durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. Opa, tem alguém para admitir aqui. Nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Amém? Então, essa é uma dinâmica muito simples, você pode usar tanto para dar uma mensagem, né, um culto, numa célula, num discipulado. Eu vou, inclusive, usar numa visita que eu tenho terça-feira para uma mãezinha lá do projeto com as crianças. Então, você usa um copo vazio, fala da finalidade dele, da beleza dele, de como a vida, né, pode deixar ele destruído. E aí você pega o mesmo copo, pode usar só um, você pode pôr 2, por garantia, não tem problema, só que cheio d'água. E essa água, mesmo que você passe o fogo, você passa assim próximo a ele, ele não vai ser destruído, tá bom? Muito simples e bem profundo, eu acredito. Mas aí eu gostaria de ouvir de vocês como é que foi a nossa semana aí colorida, com as 5 cores, né? Gostaria de ouvir experiências aí de vocês. O Júlio postou lá que eles fizeram com as crianças, né? Foi bem legal, elas puderam levar para casa essas pulseiras. Eu queria ouvir aí de alguns de vocês o que vocês fizeram, se alguém bolou alguma coisa diferenciada com essas cores e falou de Jesus para alguém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sancler. Eu não consegui fazer a manobra das cores, mas eu abordei uma pessoa da maneira que vocês ensinaram ali no esquema, porque antes eu sempre abordo, às vezes, dando boa noite, um bom dia, mas eu nunca abordei falando assim, Jesus te ama. Eu nunca falei da forma que vocês apresentaram, né? Por exemplo, nós somos pecadores, e a pessoa se sentiu muito à vontade na conversa. Ai, né? que legal. Se sentiu muito à vontade, conversou comigo, foi recebendo. Foi super interessante essa abordagem. E no esquema das cores, eu estava pensando em fazer com miçangas, né? Porque eu sou professor e lido com muitas crianças, inclusive Sim, meninos. pega ali a pulseirinha, bem. E eu pensei em fazer, vocês mostraram de uma forma, mas eu pensei em fazer miçanga, que seria Sim. pouco mais fácil assim, de fazer, entendeu? É igual a pulseirinha que nós mostramos mesmo, né? Dá muito certo, porque as crianças podem levar para casa e contar para outros. É bem legal. Joia. Parabéns, Sancler. Glória a Deus aí. Em nome de Jesus. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Guilherme, apesar de eu estar ali como Flávio, que é meu marido. Essa semana a gente vai ter a EBF, na realidade amanhã. Aí eu fiz as pulseirinhas, conversei com a coordenadora, né, da EBF, propus fazer as pulseirinhas, aí fiz, ó. Ai, que legal. Ela vai precisar de 60, mas por precaução eu fiz 100. E também uma missioneca. Ah, aí que legal. Depois eu vou mostrar. E fiz, na realidade, um missioneco também. Só que ele, ainda estou precisando colocar o shortinho. Aí ela falou, quando eu propus a ela falou, vou usar com os menorzinhos, porque vou usar só com as meninas. Eu falei, e se eu fizer um casal? Dava para usar com os 2 grupos? Aí ela, se você fizer o casal, dá para usar assim. Aí eu terminei agora eu terminei a montagem, porque não é fácil, né, essa quantidade toda. Sim. E a boneca tá bonitinha, eu vou pegar para vocês verem que estava lá no quarto. Está lá no quarto. Tá bom, que bem. O boneco ainda está faltando um shortinho. Tá? Enquanto a outra pessoa está falando, eu vou lá e pego para mostrar. Tá bom. Tá bom? Alguém deu a ideia semana passada de um caminhãozinho, né, para os meninos. Mas um bonequinho também é legal. Eu tenho um filho, né, um menino. Um bonequinho, ele brincaria ali com os carrinhos dele também, com as coisinhas dele, sem problema algum, né? São crianças pequenas, é possível.
Mas que legal. Enquanto ela foi buscar, alguém mais quer compartilhar? Esses dias eu fui falar em uma igreja, que há uns 3 anos atrás, 4, eu produzi as pulseirinhas com as próprias crianças, né? Numa conferência missionária infantil. E aí, agora, alguma daquelas crianças já são adolescentes, e a mãe veio contar que a filha dela foi impactada por esse dia, né? Que ela nunca esqueceu, que ela aceitou a Jesus naquele dia, e ela nunca esqueceu a mensagem que ela ouviu através das pulseiras também. E como ela fez parte disso, né? Foi muito interessante. A última EBF que nós fizemos, eu reuni os adolescentes em casa, os adolescentes do time, que eu sou treinadora de futebol. E a maioria não é crente ainda, né? Não era. E aí eles produziram a pulseira e, logicamente, no final, nós contamos a história para eles e alguns aceitaram a Jesus ali também, né? E marca porque eles ajudaram na produção, né? Eles confeccionaram as pulseiras com a gente, para um trabalho que a gente ia fazer com crianças. Enquanto ela não vem, eu vou contar mais uma vez a história para vocês, tá bom? Se eu contar para você que essa boneca aqui tem a história da sua vida, você acredita? Tem pessoas que lêem à mão, lêem cartas. Eu já ouvi dizer que tem pessoas que leem assim até no pó de café, né? Que coisa interessante. Pois eu vou falar para você que nessas cores aqui eu posso contar um pouquinho da sua vida, da sua história. Você pode me ouvir um minutinho? Quando você olha o amarelo, o que que você lembra? Olha a sua volta, olha para o céu, pensa numa coisa muito grandiosa, e você lembra do quê? Aí, geralmente, a pessoa vai falar do sol, vai falar do ouro e tal. Pois bem, Deus criou todas as coisas. Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Deus criou o universo, Ele criou você, com muito amor e carinho. Eu sei que, às vezes, a gente não se sente amado, querido, mas eu quero dizer hoje que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Esse amarelo também lembra ouro, riqueza. E para Deus, você vale muito mais que ouro. E eu quero que você sempre lembre disso. Você quer morar com Ele um dia no céu? Você quer que Ele traga esperança para a sua vida? E aí, quando eu olho essa cor preta aqui, o que que eu lembro? O que que você lembra quando a gente vê essa cor escura? Todos nós temos dias escuros na nossa vida, né? Todos nós cometemos falhas, erros, que são os nossos pecados. E os nossos pecados impedem a gente de viver o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida, porque eles nos separam de Deus. E a Bíblia fala que todos nós temos pecado. E aí, como é que faz? Mas lembra que Deus te ama e Ele quer você junto a Ele? Aí vem o vermelho. Geralmente uma pessoa apaixonada gosta de dar rosas vermelhas, né, para alguém. O vermelho nos lembra amor, mas nos lembra o sangue também. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. E quando você crê no sacrifício que Jesus fez na cruz, por mim e por você, Ele pode limpar a sua vida, limpar o seu coração. Branquinho, como essa cor aqui, ó. E nos deixa alvos como as neves, porque Jesus perdoa pecados, né? E a partir do momento que nós pedimos perdão a Ele, entregamos a Ele a nossa vida, Ele pode nos encher de esperança. Esperança de um dia estar com Ele lá na eternidade. Esperança até que esse dia chegue. E nós precisamos alimentar essa esperança, assim como alimentamos uma árvore para crescer, alimentar essa esperança através da leitura da Bíblia, da oração, visitando uma igreja onde a palavra dele é pregada. Você quer viver isso na sua vida? Então, esse é como eu gosto de contar, né? Mas e aí, mais alguém tem alguma experiência? Senão, vou passar para o Tiago, meu esposo. Deixa eu mostrar a minha boneca. Ah! Não sei se vocês Tinha! conseguem. Opa, sumiu a imagem agora. Assim, aqui a sainha. Ai, que linda! Muito bem, parabéns. E aí o menino tá faltando um shortinho.
Aham. Isso. Que legal! Depois tira uma foto bem legal e posta no grupo aí para o pessoal. Tá bom. De repente vai ter encomenda, hein? Dessas bonequinhas aí, tá bom? Agora vou tocar a bola aqui para o Thiago e ele vai Boa ensinar noite, Beth. Deixa eu a só usar. falar rapidinho. Sim, Está me ouvindo? estou. Eu sou a Dulce, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou Prazer. acompanhando vocês, prazer todo meu. Todos os missionários, boa noite a todos. Meu dispositivo está com problema, não estou conseguindo abrir a câmera, tá? Mas eu só vou compartilhar que nós, no sábado passado, após assistirmos a aula, né, na sexta-feira, no sábado nós já tivemos uma mobilização numa cidadezinha vizinha, Sim, e um casal de jovens que estavam ainda aprendendo, eles assistiram a aula, graças a Deus, a gente já pôde compartilhar lá o evangelho e usamos a pulseirinha, né? glória a Deus. Tem outros visuais que eu já utilizo, amanhã nós temos outro trabalho de EBF aqui, eu estou bem ocupada ainda terminando os visuais, algumas coisas para levar, então eu só vou ficar mesmo ouvindo vocês, tá? E eu vou fotografar e vou colocar aí para vocês. Então a gente vai trabalhar amanhã a história Conectados com Jesus. E aí, nessa história, quando a gente apresenta os 4 pontos, né? No final, os 4 de crescimento, a gente tem lá o que hoje as crianças ficam preocupadas com a conexão com o jogo, com a internet, no WhatsApp, né? Mas elas precisam se conectar com Jesus. Então, tem também o sinalzinho de conexão com o plano de salvação. Vou postar a foto no grupo depois, tá? E temos um dado também gigante, que eu vou usar amanhã lá com eles, gigante porque é grandão, do plano de salvação. Essas coisas eu vou fotografar e eu coloco no grupo, tá bom? Porque realmente eu não tenho como mostrar agora aqui para vocês, tá bom? Mas Deus abençoe, boa noite, então. Amém. É bom sempre contar com a contribuição dos irmãos. Ideias são sempre bem-vindas e sempre acrescentam mais ferramentas aos nossos portfólios aí, as nossas caixinhas de ferramenta, para que a gente usa e anuncia o evangelho onde a gente estiver. Irmãos, eu vou apresentar para vocês, não sei se todos conhecem, se algum conhece, esse aqui é o nosso cubo evangelístico. Está vendo para ver bem? Todos estão conseguindo ver bem? Esse cubo, assim como o livro Sem Palavras, ele conta a nossa história, né? Nós temos aqui, na primeira figura, a representação... Desculpa, temos um pequeno aqui mexendo nas atividades. Nós temos aqui a nossa representação, o homem separado de Deus. Nós temos aqui a representação de Deus por essa luz e o homem envolto pelo pecado, né? O pecado está ao nosso redor, então nós temos aqui as duas figuras, né? E como todos sabem, o homem está separado de Deus. Então, aqui, essa figura representa essa primeira parte da nossa história. Nós estamos separados do amor de Deus, mas Deus nos ama tanto que ele tem um plano para nós, um plano maravilhoso. E esse plano, ele passa pelo segundo passo, que é a cruz de Cristo, né? Nós temos aqui esta imagem com a cruz de Cristo, e ela nos representa a segunda parte da nossa história, que é termos a oportunidade de um caminho para nos reconectarmos com Deus. Então, você tem aí essa segunda imagem representando a nossa reconexão. O amor de Deus por nós é tão grande que ele deu o seu único filho, para que nós possamos reestabelecer o nosso contato com ele. Esse cubo ele é bem fácil de manusear, ele tem as setinhas indicativas para onde você deve ir, né? E aqui, após a morte de Jesus, ele foi colocado no sepulcro e os homens tentaram impedir o avanço do evangelho, impedir que o evangelho fosse pregado ou que houvesse alguma avanço de qualquer forma. Então, para tentar selar Jesus dentro da sua tumba, eles colocaram uma rocha muito grande e soldados de guarda. Mas nem isso impediu
as boas novas. E aí vem esta imagem, com Jesus já ressuscitado. Então, essa é a representação de Jesus vencendo a morte para nos reconectarmos a Deus. E aqui ele estabeleceu o nosso caminho, o caminho que devemos trilhar para alcançar a vida eterna. O nosso alvo é a cruz de Cristo. Então, nós devemos caminhar através dela para um dia chegarmos a alcançar o céu. Certo, irmãos? Outra maneira mais simples. Uhum. E aqui, nessa última imagem, nós temos Vem cá. os nossos destinos. Aqui nós nos reconectamos a Deus, então nós temos o céu como nosso destino, mas o inferno ainda está presente. Então aqueles que não aceitam, não ouvem, vão ter o destino que é o inferno. E aqui na última imagem, né, quando a gente forma o cubo novamente, atrás, na imagem posterior, a gente tem aí os passos básicos para um novo convertido, né? Amar a Deus, aprender sobre Deus lendo a sua palavra, orando, reunindo-se com irmãos que compartilham a mesma fé e, por final, indo, anunciando as boas novas. Esse é o destino de todo aquele que se converte e deve adotar essa missão, deve anunciar a palavra de Deus aonde quer que ele esteja. Então, é um cubo evangelístico, é uma história contada através de um recurso. Você consegue comprar esse cubo, ele ainda está à venda, A gente vai a gente vai botar o link lá no grupo, caso alguns irmãos queiram. É uma ferramenta muito útil. Certa vez na minha igreja, tem informação de paperinho. lá em Brasília, a gente fez uma versão ampliada desse cubo para usar numa atividade de EBF. Então, foi muito legal, as crianças gostaram bastante. Essa é a versão, teoricamente, para jovens e adultos, né? Tem uma versão infantil que a Beth vai passar para vocês daqui a pouquinho. Então, sendo bem prático nessa história aqui, quando você está ali fazendo um ato evangelístico de impacto, você reúne um grupo, conta a história. O homem está separado de Deus, está envolto no pecado, em sua própria justiça. Tiago, Oi, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Pode falar. Levanta mais o cubo Tá. para a gente conseguir ver. Isso, assim. Estão Obrigado. conseguindo visualizar bem? Então, você... Agora está muito bom. Então, você vem aqui e você vai ser bem prático na hora de contar, porque você não tem muito tempo, tá? Você vai fazer assim. O homem está separado de Deus e envolto nos seus próprios pecados. Mas Deus não quer que você permaneça assim. Então, eles nos mostram uma possibilidade. É a cruz de Cristo. E essa cruz nos dá a oportunidade de nos reconectarmos a Deus. Pelo sacrifício de Cristo, ele nos mostra o seu amor. E após a morte de Cristo, o homem, ainda assim, tentou sepultar essa mensagem. E o colocou em uma cova, um sepulcro, uma grande rocha, para tentar sepultar essa mensagem, calar a Cristo. Mas nem isso, nem as vigias, nem os guardas, nem a rocha conseguiu deter o seu poder. Então, Jesus ressuscitou, ele está vivo, e ele nos mostra essa mensagem a cada dia. E aqui, novamente, nós temos a cruz de Cristo, nos mostrando o caminho a qual devemos seguir para alcançar a glória que é os céus. Após isso, nós estamos nos reconectando com Deus. Então, nós temos que nos desenvolver. E como nós fazemos isso?
orando, lendo a palavra, amando a Deus, reunindo-se com irmãos da mesma fé e anunciando o Evangelho. Todo mundo compreendeu? Alguma dúvida? Alguém já conhecia? Vem cá, Diguinho. Irmãos, estão aí? Alguém já conhecia o Cubo Evangelístico? Pode dar um... Não, eu não conhecia, gostei muito. Também gostei, não conhecia. Essa é uma ferramenta que a gente tem utilizado já há algum tempo também. E você vai aprimorando. Você pode contar da maneira mais simples, mais breve, desde que a mensagem ela seja transmitida. Os recursos, eles só tendem a facilitar aquilo que a gente tem a transmitir, né? As pessoas, como a gente comentou na aula anterior, hoje o mundo é muito conectado, as informações são muito rápidas, né? Tudo é jogado e consumido de maneira quase que instantânea. Então, quando você consegue reter a atenção da pessoa ali com um recurso visual, com alguma coisa que está fora desse mundo digital, não que você deva descartá-lo, tá? De forma alguma você deve descartar esse ambiente, porque faz parte do nosso dia a dia também. Mas quando você consegue prender a atenção fora desse ambiente, você consegue com que ela agrade com mais facilidade. A velocidade hoje que a informação tem é a mesma velocidade que ela passa e vai embora também, né? Então, quando você está extra ambiente digital, fora disso, você consegue que a pessoa tenha uma atenção maior e grave de melhor forma, né? E o ambiente virtual também nos proporciona outros tipos de oportunidade, de alcance também, né? Mas temos que ser intencionais e pessoais nos nossos contatos com as pessoas. Alguém tem alguma pergunta? Boa noite, irmão. Pode falar, irmão. Graça e paz, tudo bom, irmão? Irmão, uma pergunta. Uhum. Tem alguma ilustração que a gente consiga usar a internet? Vamos supor assim, a conexão da internet, já teve alguma coisa nesse sentido? Porque hoje o mundo a maioria das pessoas estão na tela de celular, televisão, computador, enfim. Sim. Alguma coisa, usar esse método. Pensei agora na aula, tá, irmão? Tipo, usando assim o amarelo, né, a internet, aí o preto caiu a conexão. Vamos supor, alguma coisa nessa analogia, nessa ideia, mais ou menos? Sim, eu entendi. O que a gente fala nesse sentido, irmão, é você adequar a linguagem da história, sem perder sua essência, de acordo com o público que você está lidando, né? Eu cheguei a comentar com os irmãos na última aula que a gente passou por um período de pandemia e tivemos que desenvolver de forma online algumas atividades para não perder o contato completo com os meninos que faziam parte do projeto. E um dos ambientes que a gente teve que se adaptar foi o ambiente virtual dos jogos, né? E a maioria jogam jogos que muitos não entendem que teria ambiente ou forma de se pregar o evangelho, né? Os jogos mais comuns são jogos de esporte, jogos de tiro e outras maneiras, né? Mas um irmão aí no Rio de Janeiro, ele já trabalhava com esses jogos virtuais e ele mostrou a possibilidade de fazermos um torneio onde a gente conseguiu um discipulado, um acompanhamento, falando a linguagem que eles usam nesses jogos, né? Utilizando das linguagens, dos maneirismos que eles usam. Então, você tem que se adaptar ao público que você prega, ao público que você quer alcançar, né? Você converge a sua mensagem de forma que se torne compreensível na língua deles, no linguajar deles. Então, você pode usar as cores da maneira que você precisar. Então, você vai, por exemplo, no ambiente virtual, a gente usa, por exemplo, o principal jogo que teve durante esse período foi um jogo que chama Free Fire. Algumas pessoas têm resistência com isso, sem nenhum problema, isso faz parte. É um conflito de gerações, mas usando esse jogo, a gente conseguiu
e os termos que tem de estratégia, de ligação, de conexão com a equipe, de conectividade, de conversa, a gente conseguiu transmitir a mensagem do Evangelho através de devocionais para esses meninos, né? Na etapa onde a gente reuniu mais meninos jogando, eram cerca de 400 pessoas fazendo as devocionais, lendo a Bíblia, para poder participar das partidas. Então, você adequa a sua mensagem, a forma como você fala, não a mensagem, mas a forma como você fala ao grupo que você quer atingir. Deu para esclarecer, irmão? Ele falou da linguagem, internet, conexão, a perda total. Quer ver, ó? A Beth aqui já com a mente bem aguçada. Nós temos aqui o amarelo como a primeira conexão, né? A perfeita conexão. A internet, como a gente sabe, é uma janela, é um portal de luz, mas as trevas estão no derredor, né? Nós temos aí a perda da conexão com Deus através do pecado. Mas essa conexão, ela sofreu um abalo e Deus veio para restaurar. Jesus veio para restaurar através do seu sangue a sua conexão com Ele. E com isso, novamente, ela se torna mais límpida, mais clara, mais rápida, e você tem um acesso maior a Deus. E assim, você pode almejar, ter a esperança de um dia estar completamente conectado com Ele no céu. Então, é uma forma que você pode se... A Beth fala que eu tenho que ser mais descolado de vez em quando. É que com as crianças a gente se solta mais, mas vai de acordo com aquilo que você tem da necessidade do local onde você está, né? Por exemplo, a gente atua numa comunidade aqui em São Paulo, lá no Grajaú, chama Jardim Noronha. Então, por exemplo, uma das principais expressões de chamar um ao outro lá é: "Ei, João, vem, João." Eu nunca tinha ouvido fora da zona sul de São Paulo essa expressão, né? "Oi, João, vem cá, vai, João, não sei o quê." E era assim que eles se tratavam, fora outras gírias que eles usavam, né? Que você pode utilizar para que transmita a mensagem de forma eficaz. Amém, irmão. Deu para entender sim. Ficou... Já abriu a mente aqui para a gente poder trabalhar alguma coisa. Pergunta se o Júlio consegue pôr o vídeo do peixe. Não? Lá no grupo a gente vai compartilhar um vídeo interessante também sobre linguagem, tá? Posteriormente, aí os irmãos assistam lá. É bem curtinho e você vai entender também um pouquinho mais sobre essa questão de linguagem, até mesmo fora do nosso ambiente de igreja, né? Para o seu próprio progresso como profissional também. Mas você tem aí diversas ferramentas que pode utilizar e adaptar os textos conforme a sua necessidade. Você quer contar? Tá, pergunta se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento sobre a adaptação da linguagem? Não? Então, eu vou passar a palavra da Beth e ela vai mostrar a versão para crianças do nosso cubo, né? Eles também têm a versão infantil. Opa, voltei. Esse aqui é o cubo infantil. Deixa eu ver se está certinho. Tá. É isso aí. Esse é o cubo infantil, que na verdade, assim, eu acredito que não tem uma coisa que tem, não é engessado. Falam que é infantil porque ele é mais coloridinho, mais ilustrativo. Mas eu particularmente gosto mais dele,
do que o outro, né? Que o Tiago contou, que eu acho que ele é mais simples de entender, né? Então, aqui a gente tem a imagem do céu, do mundo, né? E um menininho se afogando na lama aqui. Então, aí, geralmente, eu começo de uma maneira bem direta e falo, né? Que Deus criou todas as coisas, criou eu, criou você, criou o mundo, o universo, tudo de uma maneira maravilhosa. Mas, infelizmente, por causa do nosso pecado, nem sempre a gente consegue ver a beleza de Deus em todas as coisas, né? E aqui nessas imagens, a gente aprende que tem 2 lugares que nós podemos ir. Ou o céu, ou o inferno. A minha pergunta para você hoje é para onde você quer ir? E aí tem até um pontinho de interrogação aqui. Céu ou inferno, né? Tá vendo? E aí fala que Deus criou todas as coisas, criou o mundo, o universo, eu e você, mas o nosso pecado nos impede de viver o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Mas Jesus te ama e para que você restaurasse essa conexão perdida com Ele, com Deus, Ele veio, viveu como homem e morreu na cruz pelos nossos pecados, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Mas o melhor dessa história é que esse Jesus não está morto. Olha aqui, ó. Antigamente as pessoas eram enterradas ali, o túmulo, né, era uma pedra, uma caverna, e aí tinha uma pedra, né, que fechava esse túmulo, e tá vendo que ela está aberta? Porque Jesus não está lá. Jesus não está morto, ele ressuscitou ao 3º dia. Aí imagina um Deus que venceu a morte, o que ele não pode vencer na nossa vida, né? Um Deus que venceu a morte, ele pode vencer todo e qualquer problema na nossa vida, mas principalmente o problema do pecado, que todos nós temos. E como é que eu faço para ter acesso a essa maravilha? Aqui, ó. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E através desse sacrifício na cruz, da nossa fé nesse sacrifício, quando nós entregamos a Ele a nossa vida, nós podemos ter acesso ao céu, um dia estar com Ele ali. E a Bíblia fala que no céu não haverá lágrimas, não haverá dor, nem tristeza. Olha só que legal. E esse Jesus é aquele que nos pega pela mão e nos tira da lama do pecado, nos tira da tristeza, da solidão, da depressão. Olha só, o menininho na lama e ele sendo puxado aqui. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, é como se ele nos puxasse da lama que nos impede de chegar até ele. E aí, depois que nós deixamos ele trabalhar na nossa vida, até chegar o dia de nós estarmos com ele lá, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E aqui tem algumas dicas para fortalecer a nossa fé. A leitura da palavra, oração, visitar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. E eu não estou falando de religião aqui, mas estou falando da palavra. E falar desse amor para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam restauradas e amadas, se sintam amadas por esse Jesus. Amém? Então, final. Céu, inferno, aonde você gostaria de ir, de estar um dia? Essa é a pergunta que todos nós temos, né? Essa indagação. Aonde será que eu vou parar? Mas eu vou à igreja, eu acredito em Deus, eu procuro ter uma vida correta. E aqui fala, né? Criação do universo, Deus criou todas as coisas, criou eu e você. E mesmo que a gente seja uma pessoa super correta, vá à igreja e faça boas obras, a Bíblia fala que nós temos pecado e o pecado nos separa do plano maravilhoso que Deus tem para nós. Mas aí Jesus veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. E quando nós depositamos a nossa fé nele, ele é capaz de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E esse mesmo Jesus não está morto.
Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, pode vencer todo e qualquer problema na nossa vida, inclusive o pecado. E aí nós precisamos nos achegar até ele, crer nesse sacrifício na cruz pelos nossos pecados, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E somente por ele nós podemos chegar até o céu. E esse mesmo Deus nos toma pela mão e nos dá força para recomeçar, sair da lama e recomeçar uma nova vida, escrita por ele. Amém? E até que o dia chegue, aí os passos, oração, leitura da palavra, igreja, e falar dessa maravilha para outras pessoas. Esse é o dito como infantil, mas, né, dá para você falar dele para um adulto também, é bem legal. Já usamos em muitas viagens missionárias, porque a ideia aqui é dar a vocês ferramentas, ideias que vocês possam levar no bolso, na bolsa, na mochila, dentro do carro, né? Hoje em dia, muitas pessoas fazem Uber, e você pode, de repente, ter ali uma ferramenta para você usar no Uber, né? Às vezes entram pessoas desesperadas, chorando ali no carro, por que não levar uma mensagem de esperança, né, para essa pessoa? Eu tenho dois contatos de pessoas que fornecem esse material aqui no Brasil, ele não é brasileiro, né, é importado, e vou buscar também, porque existe ele até em chaveirinho, bem pequenininho, dá para usar, né? E vou passar lá no grupo para você, depois, durante a semana, hoje, talvez, tá bom? E aí, alguém quer compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Podem falar aí. Nossa, gente, que silêncio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês vão ter a apostila, tá? Tudo descrito direitinho também. Pelo menos o Cubo Adulto está lá, ele vem com o manual e aí a gente disponibilizou na apostila para vocês. Tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou mostrar uma última dinâmica aqui que talvez alguns conheçam. Vamos ver se eu consigo virar a câmera aqui para o prato. Legal, a Demilson falou, é bem dinâmico, esse eu não conhecia. Deixa eu ver. Vai sair do meu rosto agora, porque eu vou mostrar para vocês um prato, tá bom? Ó, aqui é um prato, tem água nele. Pega mais água bem rapidinho ali, ó, do Rodrigo, pode ser. Tá? Isso. Aqui tem água, tá bom? Se você tiver um prato branco, é melhor, porque daí aparece mais aquilo que eu vou fazer. Então, aqui é um prato com um pouquinho de água. E aqui eu tenho orégano. Olha só. É a mesma ideia do copo, um pouco, né? Esse prato maravilhoso aqui, perfeito. Serve para muitas coisas, serve para alimentar o nosso físico, né? E às vezes até a nossa alma, né? Tem dia que você tá triste, quer comer uma comidinha gostosa, isso te deixa muito contente, feliz, satisfeito. E eu sei que você ouviu essa mensagem e você está pensando, poxa, mas eu já tentei seguir a Jesus algumas vezes, e aí eu fui na igreja e não me senti à vontade, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia e de repente me faltou ânimo, me faltou força para ler a Bíblia. E aí eu tive alguns problemas na minha vida, e eu tentei largar o vício que eu tenho, e eu não consegui. Então, essa água tão limpa, que era a minha vida, de repente ficou assim, bagunçada, suja, cheio de coisa dentro, cheio de bagagem. Todos nós temos bagagem na nossa vida, né? E Deus sabe disso. E Deus nos ama mesmo assim. Aí você pega o detergente, passa aqui um pouquinho na mão, ó. Mas, olha só. Não sei se todo mundo viu. A partir do momento que eu encostei o dedo aqui, ó, abriu. Toda aquela sujeira, aquela bagagem, aquela carga que muitas vezes nos impede
de seguir a Cristo, de ter uma vida ao lado dele, uma vida de fé e esperança com Jesus, ela foi afastada. Quando eu molhei o detergente aqui, ó. Então, porque aqui é só um detergente, mas assim na nossa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a ter força. A Bíblia fala que ele é o consolador. A Bíblia fala que nós devemos nos encher do Espírito e nós não vamos satisfazer aos desejos da carne. Então, ainda que esteja difícil, não deixe de orar, não deixe de buscar na palavra de Deus, não deixe de congregar na igreja, não deixe de falar com Deus, pedir que o Espírito Santo do Senhor te ajude a vencer as lutas no seu dia a dia, porque não é que nós não vamos ter mais pecado ou dificuldades na nossa vida, nós vamos ter, mas ó, é como se o Senhor nos protegesse dos efeitos de todas essas coisas, porque quando nós nos enchemos do Espírito, elas ficam mais longe da gente, de maneira a nos fazer fortalecidos no Senhor. Amém? Então, aqui é água, orégano, detergente. Você molha o dedinho, ele faz assim, ó. Explode, é bem interessante. Você pode fazer também numa visita, num pequeno grupo, numa atividade com jovens, crianças, adolescentes, no seu dia a dia aí. Bem legal. Tá bom? E Deus pode te dar uma outra palavra, né, para usar com essa mesma dinâmica. Eu acho muito bom o exemplo do Espírito Santo e do pecado, né, a nossa luta, porque, na verdade, essa mensagem que nós trazemos, ela não é nova para todos, né? Muitas são as pessoas que tentam conhecer, que tentam seguir a Jesus. Nós trabalhávamos ali na Cracolândia, junto da Missão Sena, e quando você passa por ali e conversa com as pessoas, a maioria daqueles moradores de rua já teve alguma experiência com Deus e com a igreja. Infelizmente, muitos são até filhos de cristãos e estão ali soterrados, né? Soterrados pelo pecado, pelo vício, porque desistiram de buscar, talvez se sentiram julgados demais. E aí essa dinâmica aqui é bem legal, porque ajuda a fortalecer a fé deles ali, né? Falar do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nosso Deus é o único que venceu a morte e é o único que é trino, né? Nunca nos deixa só. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos hoje, irmãos. Falta 5 minutos. 5 minutos finais aí é para tirar dúvidas, ouvir experiências de vocês. As sugestões também, porque aqui a gente está para pensar junto. O bom desse curso aqui ajuda a nossa mente a trabalhar, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o nosso trabalho? Eu gostaria de... Pode falar. Eu gostaria de falar um pouco do Free Fire, né? Foi sobre o Free Fire, foi a competição que vocês fizeram, foi isso? Sim. Sim. Uhum. Achei muito interessante, né? Porque é uma forma de você abordar temas atuais, né? E como o missionário falou, né? As crianças estão muito ligadas no telefone, né? Estão cada vez mais com tempo de tela. E isso eu achei muito interessante. E está dentro da palavra, né? Fazer tudo em prol do evangelho, né? Achei muito interessante, muito bacana. Fiz-me como louco para alcançar os loucos, né? Mas, enfim. O irmão também, eu vou colocar lá no grupo, mas no YouTube a gente tem o canal lá, o Babalo E-Cup e o Babalo Cup, que seria o nosso torneio de futebol e o torneio que envolveu os jogos eletrônicos, que ainda estão acontecendo, né? A gente tem que renovar a nossa mente pela transformação dos séculos. Então, o mundo vai criando ferramentas, Deus vai dando possibilidade ao homem, na verdade, né? Porque, como eu gosto de falar, Deus é o único ser criativo da história, né? Nós não temos a capacidade, Deus nos dá
um vislumbre da capacidade dele de criação. A gente acha que a gente criou alguma coisa. Não, ele só nos deu a possibilidade de ver aquilo que ele já criou e deu a possibilidade do homem realizar. E a Beth acabou de falar, e eu ia falar, o diabo não cria nada. Ele só copia ou utiliza aquilo que foi criado, né? Muitas vezes nós cristãos entregamos na mão de Satanás várias ferramentas muito úteis, né? E deixa, não, isso é de Satanás. Né? Ah, isso aí foi Satanás que criou. Isso é um engano nosso. Ele não cria nada, mas ele utiliza tudo para que ele possa atingir os objetivos dele, que é nos afastar cada vez mais do nosso Senhor. Então, a criatividade só vem de Deus. Então, tudo que se criou, a gente tem que utilizar para pregar o Evangelho. E lá você acessa o Babalo Wake Up no YouTube, né, o Babalo, e você vai ver lá a dinâmica que a gente usa para evangelizar através dos jogos. Não, e os jogos que a gente utilizou, ele tem uma gama de variedade, porque a cada dia surge um novo jogo, uma nova possibilidade. Foi usado, por exemplo, o Free Fire, foi um dos principais, o LoL, que é um outro que arrecada muita gente pelo mundo. Para as crianças mais novas tem o Roblox e outros jogos aí que algumas crianças e adolescentes jogam por bastante tempo. Então, o ambiente virtual, a gente lá, quando a gente se insere nele para que as pessoas utilizem e ouçam da palavra, o que que a gente tem que gerar nesse ambiente? Um local seguro, né? Por exemplo, eu não jogava no Free Fire. Quando o irmão falou, eu fui conhecer e passei a jogar. E quando você joga ele num ambiente aberto, com qualquer pessoa, que você pode logar e jogar no modo aberto e vai estar com pessoas de diversos lugares, você vê o linguajar, a forma como eles tratam, a forma pesada, às vezes, como uma criança, às vezes, que nem chegou aos 10 anos de idade, fala com outras pessoas através da internet, né? E quando você proporciona um ambiente seguro, livre dessas coisas, para que eles desfrutem daquilo que eles gostam, porque eles gostam de brincar também dessa forma. Então, você ganha um ponto a mais e uma chance a mais de falar do amor de Deus através dessa possibilidade também. Mais algum questionamento? Eu vou botar lá no grupo o link do canal da Ubabalo, né? E essa palavra Ubabalo, ela é de origem de dialeto africano, que significa graça de Deus. Então, através disso, a gente vem anunciando a graça de Deus em diversas plataformas, no YouTube, no Twitch, e através das competições esportivas que a organização faz também, né? Por exemplo, a Ubabalo de futebol, né, de futsal, ela já aconteceu simultaneamente aí em 9 estados, mas em 12 polos, porque São Paulo sempre se subdivide em capital, interior e litoral, né? Então, a gente já teve aí até uma Ubabalo a nível nacional, reunindo equipes de diversos estados para poderem competir e ouvir a palavra do Senhor. Dulce, a do Prata é bem legal mesmo. É fácil de testar, quase todo mundo tem um orégano, um pote com água e um detergente, dá para demonstrar com a sua vizinha, com um grupo que você reuniu ali. Então, é uma forma bem prática de você anunciar o Evangelho e o seu poder transformador e renovador também na nossa vida. Irmãos, mais algum questionamento, alguma coisa? Você sabe finalizar a gravação ainda?
Finaliza a gravação. Irmãos, então eu vou finalizar a nossa gravação. A gente vai chegando ao final da nossa aula, tá? Espero encontrá-los na próxima sexta-feira e espero que as ferramentas hoje apresentadas possam acrescentar aí nas suas habilidades também no dia a dia. Ops. Você sabe finalizar a gravação? Ai, meu Deus, não também não. Chama o Júlio aí e fala como é que finaliza. Instante. Aqui, na Oi, verdade, pode. é só ir lá em Oi, Júlio. gravação e encerrar. Mas a gente Espera pode aí. encerrar a reunião, que aí encerra também a gravação, sem nenhum problema. E é onde eu encerro. Todo mundo dá tchau, Deus abençoe. Irmãos, E aí vamos você só encerra orar a para a reunião. gente encerrar a nossa aula de hoje, e aí a gente aguarda os irmãos na próxima sexta-feira. Tá? Minha imagem sumiu aqui, eu não estou conseguindo religar. Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma online. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um que se dispôs a estar ouvindo e aprendendo um pouquinho mais também, Pai. Abençoe aqueles que também vão ver posteriormente e que o Senhor possa abrir a mente dos nossos irmãos para compreender as diversas estratégias que o Senhor tem para a gente alcançar cada vez mais pessoas. E que o Senhor ilumine a vida de cada um, o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua família, que o Senhor possa realizar tudo aquilo que o Senhor planejou para eles, através das suas vidas, e que o Evangelho seja pregado a muitos através do testemunho deles. É isso que eu te peço, confiando no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Até sexta-feira, Tchau, irmão. Deus irmão. abençoe. Boa noite. Até semana que vem. Até. Boa noite a todos. Graça e Boa paz. noite a todos.